Oi, tudo bem? Como você está? Eu espero que você esteja bem nesse dia maravilhoso. Eu quero falar sobre algo interessante. Por exemplo, algumas pessoas até vão criticar o que será dito aqui. Mas veja, como é difícil nós homens, dar a glória para Deus, toda a glória que é devida a Ele. Porque sempre a gente tem aquela disposição para poder pegar um pouco da glória. Mas interessante que lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 28, diz o seguinte: se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou sobre vós. Esse texto, ele é parte de um discurso de Jesus com os fariseus. Quando eles simplesmente falam que Jesus expulsava demônios por Beelzebu. E Jesus começa a usar exemplos lá naquele momento, para que eles entendessem que quando um reino está dividido, ele não subsiste. Mas aí, o que eu entendo desse texto é que não adianta eu saber que algo foi feito por Deus e dar os créditos aos demônios. Interessante que esse texto ele fala que ele não usa o termo reino dos céus, porque Mateus, o evangelho de Mateus, ele foi escrito para os judeus. E os judeus, ele em todas as vezes, ele evitava ficar citando o nome de Deus. Porque no conceito dele, ele estaria citando o nome de Deus em vão. E nesse momento ele fala de reino de Deus. Mas ele está falando de algo específico, não está falando do reino especificamente de Deus, mas está falando da justiça de Deus. Que é o que Jesus também falou, que venha a nós o teu reino, lá na oração do Pai Nosso. Que está falando sobre a justiça de Deus. E o que eu entendo é que quando o poder de Deus, quando o reino de Deus, a justiça de Deus está num lugar, as trevas não têm vez. Os demônios não têm vez. Então, o tema hoje do nosso devocional é: Jesus é maior que os demônios. Por que Jesus é maior que os demônios? Porque só alguém tão poderoso, tão majestoso, tão grandioso, se ausenta do seu trono e vem habitar entre os homens, com um único objetivo: salvá-los, remi-los, rendê-los, restaurá-los. Agora, fico eu pensando como que nós, ainda assim, temos dificuldade de dar todas as glórias devidas a Ele. Por que nós temos essa dificuldade? Porque nós temos sempre dentro de nós aquele sentimento de querer os holofotes, de querer toda a glória, sendo que, na verdade, nós existimos, fomos criados para adorá-lo. Adorar a Ele em espírito e em verdade. E por mais que o mundo inteiro possa dizer que o homem não pega a glória para si, eu bato na tecla, insisto, persisto, dizendo: nós temos sempre aquele desejo de pegar um pouco da glória do Senhor.
E graças a Deus que Ele não divide com ninguém. Ele simplesmente não divide a sua glória com ninguém, porque ninguém tem capacidade, ninguém tem estrutura para administrar tamanha glória. E nós, como pequenos que somos, a gente simplesmente presta a Ele a glória devida, com todas as nossas limitações, todas as nossas falhas. Mas entenda que quando a justiça de Deus, quando o poder de Deus, quando o reino de Deus vem sobre a minha vida, aí eu começo a deixar que a justiça dele prevaleça sobre mim. Eu passo a ter olhos de justiça, começo a ser justo para com o meu próximo, com os meus relacionamentos, ser transparente com tudo que eu faço. Mas por quê? Porque simplesmente eu estou deixando que Ele seja o juiz da minha vida. E não basta eu simplesmente falar que o reino de Deus venha sobre mim, a justiça dele venha sobre mim, se eu não estiver disposto a estar debaixo do seu senhorio. Então eu não tenho que aceitar Jesus apenas como Salvador da minha vida, mas eu tenho que aceitá-lo também como Senhor. E deixar que o senhorio dele esteja sobre mim, para que eu possa reinar com ele em justiça, em retidão, em transparência. Mas que tudo que eu faça seja para glorificar, exaltar, magnificar o nome dele. Porque, como diz lá em Romanos, acredito eu, que porque dele, para ele, por ele, são todas as coisas. Deus, ele é maravilhoso. E ele é superior, Jesus é superior a tudo e qualquer demônio. Porque toda a glória está nas mãos dele. Ele é o próprio Deus, encarnado, viveu entre nós, habitou entre nós e nos mostrou o exemplo maior de como viver uma vida de santidade, glorificando ao Pai, sendo sempre disposto a ser usado pelo Espírito Santo. Então que Ele receba toda a glória, toda a honra, e que você não esqueça que Ele é maior do que todos os demônios. Ele é maior do que tudo e do que todos. Até a próxima e Deus te abençoe.